Durante séculos, acreditamos ser únicos. O ápice da evolução. Embora essa crença pareça fazer sentido, a hipótese do silúrio sugere o contrário. Proposta inicialmente em 2018 pelos cientistas Adam Frank e Gavin A. Schmidt, essa ideia foi publicada em um artigo intitulado A Hipótese do Silúrio. Seria possível detectar uma civilização industrial no registro geológico? O artigo sugere que não apenas uma espécie avançada existiu antes de nós, mas que processos geológicos devem ter eliminado todas as evidências de sua existência. O que começou como uma ideia de civilização anterior, rapidamente se transformou em questões perturbadoras sobre seus vestígios. Pense nisso. Imagine toda a humanidade desaparecendo hoje. Quanto tempo levaria para que todas as evidências de nossa existência seguissem seu curso? Os cientistas perguntam o que acontecerá daqui a alguns milhares de anos. Nossos maravilhosos besouros se decomporão, os plásticos se desidratarão, até mesmo nossos resíduos radioativos se desidratarão. Se todos os vestígios da nossa magnífica presença pudessem desaparecer em alguns milhares de anos, o que você acha que aconteceria com as civilizações que nos precederam? Será que nós, humanos, somos apenas o capítulo mais recente de uma história muito mais antiga? Mas antes de respondermos a essa pergunta, de onde vem o nome Silurian? Vamos falar da época Silurian, há cerca de 443 a 419 milhões de anos. Na terceira e mais curta época da Era Paleozoica, os cientistas acreditavam que existia vida nos oceanos da Terra. No entanto, não havia evidências de vida inteligente. Além disso, o astrofísico Adam Frank e o cientista climático Gavin Schmidt acharam que seria legal dar um beijo no Dr. Who. Você se lembra daquela série de ficção científica em que os silurianos eram uma espécie reptiliana avançada que viveu antes dos humanos? Sim, eles mesmos. Ao combinar a ideia de se uma civilização antiga viveu antes dos humanos com a teoria da existência de vida na era siluriana, a hipótese siluriana começou a fazer sentido. Mas o papel de Frank e Schmidt não terminou aí. Seu experimento mental explorou se tantas civilizações antigas deixaram algum vestígio reconhecível de sua existência. Sua conclusão? Provavelmente não. Por quê? Você pergunta. Isso ocorre porque processos geológicos como a tectônica de placas, a erosão e a fossilização são tão poderosos que podem apagar todas as evidências físicas de uma sociedade antiga. Frank e Schmidt argumentaram que, em vez de procurar uma foto do Vale do Silício ou qualquer outra evidência física absurda, seria melhor começar a procurar imagens químicas na cruz da Terra. E para uma geração de humanos com problemas de confiança, isso pode ser difícil. Imagine abandonar a busca por pessoas reais para se concentrar em anomalias no ciclo do carbono. Mas logo você entenderá por que esses cientistas acreditavam que essa seria a melhor abordagem. Você sabia que a Terra está sempre em constante movimento? Tal como uma série de movimentos hormonais, a Terra possui uma natureza dinâmica que deixa arqueólogos e geólogos maravilhados. Eis porquê. Os oceanos de hoje podem se tornar as montanhas de amanhã, e as montanhas que você vê hoje podem se tornar áreas habitáveis para os seres humanos. A Terra está constantemente remodelando sua superfície e mudando sua história geológica. Isso ocorre por meio de processos geológicos, erosão, tectônica, vulcanismo, fossilização e muito mais. Por exemplo, vamos considerar a tectônica de placas. A cruz da Terra é formada por placas que se movem lentamente, colidem e se acumulam em áreas chamadas zonas de subducção. Ou seja, longe da superfície onde você está agora, nosso planeta está passando por uma jornada. Mas é tão lenta que você não consegue sentir nada. No entanto, ao longo de milhões de anos, o impacto desse processo se torna visível. Gradualmente, a superfície da Terra está sendo reciclada, destruindo qualquer vestígio de estruturas ou cidades antigas que possam ter existido. É verdade. Esse mesmo processo lento está em curso, apagando as evidências da nossa existência milhões de anos atrás. Você não acha? Então, por que a cruz oceânica mais antiga da Terra tem cerca de 200 milhões de anos? Pense nisso. Mesmo em terra firme, observamos forças erosivas movendo-se lentamente através de montanhas e vales. Diante dos nossos olhos, forças naturais como a água e o vento atuam para remodelar a superfície da Terra ano após ano. E quando não são as placas tectônicas ou a erosão que entram em ação, a fossilização assume o protagonismo. Sob a pressão implacável da natureza, até mesmo o concreto e o metal se degradam. Então, o que resta, nas rochas atualmente disponíveis para nós,
apenas uma fração da história da Terra está preservada. Com processos geológicos que se repetem constantemente, existe uma grande possibilidade de que todas as eras tenham sido limpas. Se uma civilização avançada tivesse existido milhões de anos atrás, suas máquinas, estradas e aviões teriam sido desidratados e redistribuídos por todo o planeta. Mas se todas as evidências de uma antiga sociedade industrializada foram desidratadas, em que se baseiam os experimentos mentais de Frank Schmidt? Uma vez que aceitamos que os processos geológicos devem ter eliminado as evidências físicas de sua existência, os cientistas têm explorado o tipo de evidência que não pode ser descartada, as explicações não físicas. Quando o desejável não está disponível, o disponível torna-se desejável. Essa é a teoria que Frank e Schmidt mantiveram em mente ao redigir seu artigo. Se as evidências diretas, como artefatos ou estruturas usadas pelos silurianos, foram obliteradas por processos naturais, o que dizer dos projetos químicos? Certamente, os sinais químicos presentes na cruz da Terra poderiam servir como indicadores sutis de atividades industriais passadas, certo? Por exemplo, proporções isotópicas anormais. Se uma civilização industrializada ocupou a Terra antes de nós, ela deveria ter se envolvido em processos industriais como a queima de combustíveis fósseis. E se o fez, isso teria alterado o nível natural de isótopos de carbono. O carbono 12 estaria significativamente mais elevado que o carbono 13. E onde encontrariam mais anomalias do que nos níveis sedimentares da cruz da Terra? E se as civilizações antigas usavam fertilizantes nitrogenados para seus agricultores, ou seja, se presumirmos que praticavam a agricultura, também haveria anomalias nos níveis de nitrogênio 15. Esses níveis anormais no núcleo da Terra podem indicar a possibilidade de produção de fertilizantes sintéticos muito antes da existência dos humanos. Mas essa não é a única explicação proposta por cientistas curiosos. Frank e Schmidt levaram a hipótese siluriana a um nível superior quando pararam para perguntar: e se a sociedade antiga também tivesse lutado contra guerras nucleares? Espera aí, o quê? Isso é ir além dos limites para uma civilização cuja existência nem sequer temos certeza. Mas imagine que essa sociedade avançada criasse armas nucleares. Se isso acontecesse, também poderia haver evidências radiológicas na superfície da Terra. Como? A resposta está nos isótopos radioativos. Se os silurianos de fato utilizassem reações nucleares para a produção de energia ou armas, haveria vestígios de isótopos radioativos. Por exemplo, o plutônio 244 e o iodo 129. Possuem meias-vidas extremamente longas e não são comumente encontrados na natureza. Se os cientistas conseguissem detectar sua presença em camadas geológicas, voilà! Teríamos evidências do uso passado da tecnologia nuclear. Mas se os cientistas ainda assim não encontrassem essa evidência, Frank e Schmidt teriam mais um problema para resolver. E se a civilização industrial tivesse queimado tanto combustível fóssil, a ponto de liberar quantidades excessivas de dióxido de carbono na atmosfera? Em vez disso, ocorreu o aquecimento global. Difícil de acreditar, não é?
No entanto, os cientistas levantaram todas as hipóteses possíveis, por mais absurdas que fossem, para encontrar vestígios de uma sociedade avançada que existiu milhões de anos antes dos humanos. Mas, embora essas evidências sugeridas mostrem a possibilidade de atividade industrial no passado, há uma mudança. Até mesmo processos naturais podem produzir evidências semelhantes. Por exemplo, erupções vulcânicas podem lançar enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Isso também pode distorcer as proporções de dióxido de carbono. Um bom exemplo disso é o evento de extinção Permiano-Triássico que ocorreu há mais de 250 milhões de anos. Num piscar de olhos, uma erupção vulcânica massiva levou ao aquecimento global e à acidificação dos oceanos. Portanto, antes de culpar o aquecimento global ancestral pelos silurianos, considere os eventos naturais que também ocorreram durante esse período. Da mesma forma, sabemos o quão empolgante devia ser a ideia de uma civilização antiga se defendendo de guerras nucleares. Imagine todos os sapatos guardados em sua armadura reptiliana, prontos para disparar em um país de sapatos inimigos. É a reencarnação perfeita de Doctor Who. Mas, por mais interessante que isso pareça, talvez não seja. Há quase 2 bilhões de anos, os reatores nucleares naturais de Oklo também existiam na região de Oklo, no Gabão, África Ocidental, embora seja o primeiro, e até agora o último, desse tipo. Astrofísicos e cientistas o utilizaram para contradizer a hipótese siluriana. Mesmo que hoje fossem descobertos vestígios de evidências radiológicas de sociedades industrializadas anteriores, eles poderiam ser descartados com base em processos nucleares naturais, como o ocorrido em Oklo. Ao perceberem que todas as possíveis evidências para comprovar a existência de uma civilização antiga haviam sido rejeitadas, os defensores da hipótese siluriana arrancaram seu último cartaz. O máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, também chamado de PETM, ocorreu há aproximadamente 56 milhões de anos. Até hoje, é conhecido como um dos eventos de aquecimento global mais extremos da história da Terra, e por um bom motivo. Durante milhares de anos, as temperaturas globais aumentaram entre 5 e 8 graus Celsius, chegando a 20 graus no Polo Norte. O aquecimento durou mais de 200 mil anos, liberando enormes quantidades de carbono na atmosfera e causando profundas mudanças no meio ambiente. Isso levantou a grande questão. Já que surgiram há apenas cerca de 7 milhões de anos, quem ou o que liberou tanto carbono na atmosfera a ponto de causar o PETM? Poderia ser a mesma civilização avançada proposta na hipótese siluriana? Este aqui foi o último pôster de Frank Schmidt. Pense nisso. Na era moderna do Antropoceno, a atividade industrial humana causou uma queda nas emissões de carbono. Isso levou a alertas governamentais incessantes sobre um potencial evento de aquecimento global. Se os humanos conseguem liberar na atmosfera tanto carbono quanto o planeta viu há 56 milhões de anos, que garantia temos de que a emissão do PETM não foi causada por outra civilização industrial como a nossa? E se os silurianos tivessem vidas tão plenas quanto as nossas? Será que eles realmente causaram o PETM? Ou esse evento não é prova suficiente da existência de uma sociedade avançada antes de nós? Você tem razão. Não foi. Após o artigo de Frank Schmidt, outros cientistas desacreditaram a teoria da civilização antiga como causa do PETM. A primeira razão sólida é que os processos naturais também correspondem às evidências. As emissões de carbono podem ser atribuídas à atividade vulcânica, à desestabilização de metanogênicos ou mesmo a emissões de carbono orgânico. Em segundo lugar, não há evidências arqueológicas ou fósseis. Embora tenhamos estabelecido que os processos geológicos poderiam ter removido os últimos fragmentos de artefatos ou fósseis deixados pelos silurianos, nada foi encontrado na cruz da Terra correspondente ao período PETM. Por fim, a taxa de emissões de carbono durante o PETM foi muito mais lenta do que a taxa de emissões de carbono causadas pela atividade humana. Se as espécies ancestrais fossem tão avançadas quanto a teoria afirmava, a taxa de emissões de carbono seria semelhante. Em vez disso, a taxa de emissão de carbono durante o PETM assemelha-se à de um processo natural gradual. Com esses contra-argumentos, o último artefato dos fundadores da hipótese siluriana foi refutado. No entanto, se o evento PETM não for um indicador suficiente da existência de uma sociedade avançada antes dos humanos, outros indicadores ainda existem. Entram em cena os dinossauros. Durante anos,
A comunidade científica assumiu que os dinossauros não passavam de criaturas ferozes com pouca inteligência. Mas e se essas espécies fossem muito mais inteligentes e sofisticadas do que imaginamos? Inicialmente, o foco estava nos estegossauros. Embora gigantescos em tamanho físico, seus cérebros eram tão pequenos que a espécie foi descrita como desprovida de inteligência. Mas isso mudou com estudos recentes. Em 2021, um dos pesquisadores lamentou ter ido além da avaliação geral dos dinossauros. O paleontólogo Diego Paul investigou espécies de estegossauros e os resultados foram surpreendentes. Essas espécies exibiam uma inteligência e um comportamento social impressionantes. Por exemplo, as espécies de estegossauros retornavam aos mesmos locais de nidificação ano após ano. Isso não só provou que eles tinham memória, mas também a capacidade de aconselhar sobre o bem-estar de seus filhotes. Mas não é só isso. A pesquisa de Paul também provou que as comunidades de estegossauros trabalhavam juntas para melhorar suas vidas. Enquanto os machos protegiam as fêmeas e os ovos durante o ninho, os dinossauros mais jovens buscavam alimento. Sem dúvida, esse nível de organização social reflete comportamentos observados em animais modernos. Eles eram avançados à sua maneira. Mas se você pensa que as espécies de estegossauros são a chave para a civilização antiga indicada pela hipótese siluriana, pense novamente. Entre todos os dinossauros, o troodonte é o oponente mais forte em termos de inteligência avançada. Para começar, este pequeno dinossauro tinha uma proporção cérebro-corpo maior do que a maioria de seus contemporâneos. Além disso, os paleontólogos deduzem que sua visão binocular e mãos preenseis podem indicar que a espécie estava familiarizada com tarefas complexas, como a caça cooperativa. Em troca de um prato de pão, os pesquisadores especulam que, se o asteroide que impactou a Terra há 66 milhões de anos não tivesse dizimado os dinossauros, talvez a espécie troodonte tivesse evoluído para formas mais inteligentes, talvez até mais inteligentes que os humanos. Para isso, o paleontólogo Dale Russell rapidamente preparou o dinossauro, uma evolução teórica do troodonte, em uma criatura semelhante a um humano, capaz de construir máquinas e transformar a cultura de um dinossauro ao mesmo tempo. Que estranho, não é? Muito estranho. Embora fosse uma ideia especulativa, a teoria de Russell revela uma possibilidade interessante. Será que outras espécies poderiam ter atingido um nível de organização superior ao dos troodontes? Se dinossauros como os troodontes exibiam inteligência avançada, poderiam ter construído as bases de uma civilização por conta própria? Novamente, a falta de evidências diretas na forma de ferramentas, construções ou artefatos não nos ajuda em nada. No entanto, a hipótese de Silur não deixa de levar essa ideia adiante. Se uma civilização existiu, seus vestígios poderiam clamar por ajuda, como sinais isotópicos no registro geológico. Você pode se surpreender. Mas e se essa civilização for uma entidade que estamos observando há anos? Há mais de 2 décadas, um biólogo japonês chamado Toshituki Nakagaki conduziu um experimento que chocou a comunidade científica. O biólogo colocou um bolor mucilaginoso e um cubo de açúcar em uma masmorra. Inicialmente, ambas as entidades estavam em extremidades opostas da masmorra. Em apenas algumas horas, o bolor criou seus filamentos pela masmorra, explorando e percorrendo o interior até alcançar o açúcar. Com esse experimento, o bolor rivalizou com o nível de inteligência de alguns animais, apesar de não possuir cérebro. Isso levanta a questão: será que a zona fúngica poderia ter sido a base para um antigo sistema inteligente? Se sim, sua civilização poderia ter florescido silenciosamente, sem deixar vestígios. A lista continua. Se quisermos explorar mais a fundo, podemos descobrir que até mesmo as pirâmides e suas estruturas impressionantes levantam mais perguntas do que respostas. Apesar de ser aceita pelos egípcios, a interpretação defendida pelos paleontólogos é diferente. Vejamos a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Agora, vamos observar a Pirâmide de Chichén Itzá e, por fim, a Grande Pirâmide de Cholula, no México. O que vocês notam? Acredita-se que as 3 pirâmides foram construídas com milhares de anos de diferença e que tenham sido erguidas pelos anciãos de cada cidade. No entanto, o estilo e os padrões recorrentes dessas estruturas localizadas em oceanos distintos levantam a seguinte questão: será que existiu uma civilização que as construiu antes mesmo do surgimento dos humanos? Estamos muito curiosos.
Mais uma vez, a hipótese siluriana nos deixa com a seguinte dúvida: existiu uma civilização industrial antiga antes de nós? Em que forma ela surgiu? Como PETMs, mecanismos de transformação pseudo-egípcios, os dinossauros de Troden, os fungos desaparecidos ou os verdadeiros arquitetos da pirâmide? Mais importante ainda, será que todas essas sociedades foram perdidas devido a processos geológicos? Ou, se observarmos com mais atenção, será que suas assinaturas químicas nos revelarão algo? O que você acha? Se gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se para ver mais mistérios como este. Mantenha a mente aberta até nos encontrarmos novamente.